Oi gente, tudo bem? Meu nome é Crisália Def, eu sou ilustradora e eu tô aqui através do Cultura Presente nas Redes 2 para fazer uma oficina com vocês sobre seres folclóricos. Nós vamos desenhar a Yara, o Curupira e o Saci. Vamos lá? Oi gente, a gente vai começar essa oficina de seres folclóricos com o desenho do Saci. Eu vou começar a desenhar com lápis preto comum, HB, e com um lápis eu vou fazendo o rascunho do desenho. Eu sempre começo a desenhar pela cabeça. Agora eu vou desenhar uma barriga. Vou fazer ele olhando meio para o lado. Sem se preocupar muito de estar certinho, que isso é bem o rascunho mesmo. O lápis a gente vai fazendo a base do desenho. Meu Saci tem a perna esquerda. Em alguns textos, a perna do Saci não fica nem na esquerda nem na direita, fica no meio. Agora eu vou desenhar os braços. Eu sempre faço por partes também. Para conseguir fazer os movimentos. A mão. E a outra mão. Agora eu vou fazer o gorro do Saci. Agora os dedinhos do pé. Agora que a gente já tem mais ou menos a estrutura do desenho, coloquei a sobrancelha dele. Posso fazer um cabelinho ou outro. Eu vou passar uma caneta para marcar o contorno. E depois a gente apagar o lápis. Essa é uma caneta de tinta permanente, tipo uma caneta nanquim. Essa que eu tô usando, ela é uma 01. Enquanto a gente está passando a caneta, dá para fazer pequenas correções. Mudar uma coisa ou outra, corrigir mesmo.
Dá mais uma caprichada. É isso, agora eu vou pegar uma borracha e vou apagar o lápis. Agora que eu já tenho o desenho contornado, eu vou pegar uma aquarela e vou começar essa pintura. Aqui eu tenho uma cor, vou fazer rapidinho, um tom de pele. Aqui eu tô usando uma aquarela em pastilha. A gente encontra aquarela em pastilha e em tubos também. É muito pessoal essa escolha. Vai por conforto de cada um mesmo na hora de usar. Misturar as cores. A gente vai usando aquarela, vai fazendo uma base de cor. E é isso, preencher o desenho. Tentando não deixar manchas muito diferentes para fazer diferença de cor quando secar. Agora eu vou passar pro vermelho. Mesma coisa. Depois que essa aquarela secar, eu vou usar o lápis de cor para finalizar o desenho.
Aqui em cima a cor vazou, eu vou só dar uma puxada com o pincel. Agora eu vou esperar secar para usar o lápis de cor. Bom, gente, agora eu vou desenhar uma Yara. Vou usar o lápis para fazer o esboço base. Como eu disse anteriormente, quando eu estava desenhando o saci, eu sempre começo pela cabeça. E aí vou resolvendo o desenho. Aí eu passo agora para a barriga. Imagina, mais ou menos por aqui começa a cauda. E vamos embora. Nesse primeiro traçado, eu não tenho muita preocupação com como vai ficar. Vai bem... mais ou menos um estudo acontecendo em tempo real. Uma coisa ou outra, e depois eu posso corrigir na hora que eu estiver finalizando. A Yara é a sereia trazida pelos portugueses. Os indígenas tinham o Piara, uma criatura das águas. Essa mistura que fez surgir a Yara, como a gente conhece hoje em dia. Eu vou desenhar os movimentos dela. A mão. A expressão. Vou esboçar aqui os cabelos. E dessa vez eu vou partir para a aquarela sem fazer o contorno. Vou deixar o contorno para fazer a lápis. Vou usar outra técnica. Fazer uma mistura aqui para conseguir um verde. E eu vou partir desse verde. Vamos embora. Quando a gente usa aquarela, o legal, em vez de usar as cores como elas vêm na paleta, é misturar. É criar, não partir para colorir com as cores que já estão ali prontas. Sempre dá uma personalizada, eu acho que o desenho fica muito mais legal. Vamos passar para cá. Estou terminando a cauda. Vou pintar o cabelo dela num tom meio esverdeado também.
tentando manter o contorno sem muita preocupação. Depois eu vou definir tudo com lápis de cor e às vezes eu uso lápis preto também, ou num tom de sépia. Preenchendo o desenho dessa maneira. Agora eu vou deixar essa parte do desenho secar para depois continuar. Agora eu vou desenhar a terceira criatura da nossa oficina, que vai ser o Curupira. O Curupira foi uma das primeiras criaturas brasileiras documentadas por uma carta do José de Anchieta em 1560. Ele escreveu sobre o Curupira e escreveu também sobre o Pupiara e o Boitatá. O Curupira é um ser que protege as florestas e os animais contra os caçadores e os predadores. Então, vamos ao nosso Curupira. O Curupira é descrito como um ser de baixa estatura. Ele tem uma cabeleira vermelha. Vou fazer aqui os olhos do Curupira. O nariz, da mesma forma que eu fiz os outros desenhos. Começar com lápis. E fazendo um estudo. Eu vou agora desenhar os braços do Curupira. Fazendo as mãos. E as pernas. O Curupira, ele tem os calcanhares voltados para frente. Então, isso é uma característica bem marcante, que ele se vale disso para confundir os caçadores na floresta, porque os rastros ficam ao contrário. Alguns dizem que ele tem os dentes verdes. E tem descrições até mesmo dizendo que ele é peludo. Tem outras descrições falando que ele é careca. Isso varia de região para região. Aqui eu estou tentando resolver esse pé. Esse tornozelo. Vamos lá. Faz a outra perna virada para cá. E os pezinhos. Os dedinhos do pé. Agora eu vou pegar de novo o nanquim. A caneta nanquim para finalizar e depois vou passar para aquarela. Enquanto eu vou passando a caneta, eu vou fazendo pequenas correções e mudando uma coisa ou outra
tenha ficado muito legal na hora do lápis. Essa parte de cima da cabeça eu vou deixar para finalizar depois, quando eu for fazer a cabeleira vermelha do Curupira. Para cá para baixo, eu vou fazer ele usando umas folhas na cintura. Tudo isso depois, quando eu for passar o lápis, depois da aquarela, a gente vai dando os detalhes. Vai colocando mais detalhe, uma coisa ou outra, um enfeite. Eu posso botar um adereço. Do outro lado também vou botar alguma coisa. Eu gosto muito de fazer as marcas na mão. E agora os pés dele, as pernas e os pés. Vamos lá. Como é o contrário, quase termina o nosso contorno do Curupira, os dedos do pé. E agora eu vou fazer na aquarela Vou apagar, quer dizer, a gente tem que apagar o traço, como eu fiz no desenho do nosso saci. E passar para uma base de aquarela. Eu vou fazer ele com uma cor mais avermelhada. E vamos fazer essa base. Quando a gente está fazendo essa pintura em aquarela, o ideal é sempre puxando para o mesmo lado, sem esquecer regiões com que fiquem muito aguadas para não formar manchas depois de seco. Quando eu estou pintando com aquarela, o ideal é terminar logo de uma vez cada região do desenho, porque se você volta depois para mexer, vai deixar como se fosse outra camada.
e essa outra camada vai ficar de outra cor, vai ficar sobreposta mesmo. Então o ideal é pintar de uma vez só, cada região. E quanto mais quantidade de líquido a gente coloca, mais saturada vai ficar a cor. Quanto menos líquido no pincel, mais clarinho vai ficar. Isso também depende muito do papel quando a gente está pintando com aquarela. Esse papel que eu estou usando é um papel de 300 gramas, prensado a frio. Cada papel também se comporta de uma maneira, vai mudar o efeito final da imagem. Eu vou passar para o cabelo do Curupira. Fazer um tom avermelhado. E dizem que ele tem um cabelo de fogo. Vou fazer agora em aquarela e depois eu vou finalizar com lápis de cor. Agora eu vou esperar secar um pouquinho para terminar. Agora eu vou continuar a fazer o desenho da Yara. Vou fazer a pele dela com lápis de cor aquarelável. Vou usar 2 tons diferentes para misturar depois que a gente for acrescentar a água. Vamos lá. A ideia aqui é mais cobrir superfície do que fazer uma coisa delicada e perfeitinha. Eu vou usar 2 cores. Para chegar ao tom que eu estou imaginando. Ou seja, entre o cinza e um moreno claro. Agora eu vou aquarelar isso usando água para poder esperar secar e a gente finalizar o desenho. Quando a gente está aquarelando com lápis de cor aquarelável, é bem tranquilo. Dá um pouquinho mais de controle do que se fosse uma aquarela de pastilha ou de tubinho. É mais fácil também controlar a cor final que a gente está buscando. Agora eu vou novamente botar para secar. Agora eu vou voltar para o nosso desenho de saci. Vou pegar uns tons de lápis aquarelável para dar um pouquinho de profundidade no desenho e já ir finalizando.
Agora eu vou pegar o pincel e puxar essa cor. Opa, vamos lá. Ainda mais uma saturadinha aqui. E aqui eu vou tentar deixar mais delicado. Agora eu vou mexer no gorro. Pegando um tom de vermelho um pouquinho acima do que eu tinha usado. Também para dar uma textura. Aqui, olha, deu uma manchada, que eu esbarrei minha mão, a gente consegue limpar com lenço umedecido, então com um papel toalha umedecido na água. Se ainda estiver úmido, sai de boas. Dessa maneira, botando o lápis de cor aquarelável por cima, não fica tão chapado numa cor só. Então, dá um volume, uma textura. Agora, mais uma vez, eu vou deixar ele secando e vou pegar o curupira. Agora eu vou para as folhas. Pegando um verde mais puxado para o amarelo do que para o azul. Aqui eu vou tentar deixar bem saturado nas pontas das folhas, bastante água, para quando secar não ficar chapado, dar um volume, uma diferenciada, para ficar manchado mesmo. Aqui eu deixei secar exatamente para esse verde não passar para as outras cores. E se tiver úmido, a aquarela vai passando de um lado para o outro, né? Não tem o que impeça isso. Vou esperar secar e vou pegar na seara. Aqui eu já vou finalizar só com lápis de cor e o lápis aquarelável seco, que também dá um efeito bem legal. Eu vou pegar esse lápis aqui e já vou marcando as escamas aqui dela. O lápis aquarelável seco, ele funciona assim quase como um lápis pastel. Ele é mais poroso do que o lápis de cor comum. E ele também funciona no papel úmido, deixa bem marcado. É mais macio. Vou pegar uma amarela, meio alaranjado. Isso, marcar. O papel ainda está um pouquinho úmido, então deixa tudo meio marcado, mas dá para trabalhar. O ideal é que quando a gente venha para finalizar
a aquarela com lápis de cor comum já esteja bem seco, para permitir que a gente faça camadas sem ter risco de rasgar o papel ou de fazer bolinhas. Fazendo umas texturas. Esse lápis que eu estou usando é um lápis comum, escolar. E, no fundo, a gente não precisa ter nenhum material caro para desenhar. Tem lápis muito bons hoje em dia que são de linha escolar. Esse desenho sem contorno do nanquim, normalmente é como eu desenho, assim, minha rotina é mais essa mesmo, sem contorno do nanquim. Eu gosto de usar o lápis de cor sobre a aquarela. Mas demanda. O gostoso é usar muitas camadas e demanda. Eu fico nisso por bastante tempo para dar volume, e mudando de cor, fazendo contorno. Eu acho que não existe essa coisa de desenho pronto, existe quando a gente tem que parar, porque é bem isso mesmo. Quanto mais tempo a gente se dedicar ao desenho, acho que mais complexo é o resultado. Principalmente questão de textura. Mas isso vai muito pelo estilo de cada um também. Agora a gente pode pegar uma outra cor, tipo um amarelo, e dar um efeito de brilho. Esse lápis também é um lápis aquarelável e ele funciona muito bem para camadas. Fica bem interessante. Vou mexer aqui no cabelo dela também. A gente vê esse brilho. Aqui. Vou pegar um preto comum aqui. Deixando esse olho aqui. Pra dar uma reforçada. E é isso. Acho que a nossa área a gente conseguiu terminar. Eu vou passar para o Curupira e depois para o Saci. O Curupira, vou mexer nos cabelos dele com um lápis de cor comum. Vou fazer uns traços meio doidos aqui. Para fazer os cabelos flamejantes. A gente pode pegar o amarelo também para fazer um efeito bacana aqui.
Vou pegar um lápis marrom. Para já conseguir manchar aqui esse cantinho. Eu vou pegar o saci enquanto esse pedacinho do curupira seca. Vou pegar o lápis marrom comum, mexer um pouquinho em contorno, em sombreado. Mexer em dobrinhas, joelho, os dedos do pé. Agora aqui um marrom escuro que eu vou molhar bem a pontinha do lápis aquarelável e vou fazer o cabelo dele. Bem, só a pontinha mesmo, a gente não deve chegar na madeira, só bem a pontinha para ter esse efeito de aquarela sem estragar o lápis. Depois é bom que a gente deixe o lápis secar bem. Para não estragar. Vou pegar um cinza e fazer um chão para esse saci que eu tava sentindo falta. Vou fazer uma coisa aqui, não sei se secou. Vou mexer nessa sobrancelha do saci que eu acho que faltou uma graça. E é isso, mais uma vez aqui. Um lencinho para limpar. Vou pegar uma corzinha para botar aqui. E é isso, o nosso saci também tá pronto. Vou terminar o curupira. Vou usar esse cinza para dar um pouquinho de profundidade. Também um lápis comum. E eu vou sombreando assim para criar volume. Tirar um pouquinho do chapado do desenho. Cuidado para não manchar ali embaixo de novo. Mexer na perna, no joelho. O lápis de cor funciona muito bem para finalizar a aquarela. Deixar aqui um pé bem sujinho. Eu vou usar o marrom para mexer no nariz dele. Fazer um sombreado embaixo do olho. Vou pegar este aqui.
E aqui embaixo no verde, agora eu já posso fazer uma finalização. Ainda está úmido, mas está funcionando bem. Vou só dar uma diluída aqui no lápis aquarelável. Ficar mais uma aparência de folha. E vou pegar uma aquarela, uma água meio suja, fazer no chão. E é isso. Agora a gente tem o nosso curupira, o saci e a Yara. Bom, agora que a gente já terminou nossos 3 desenhos, eu vou fazer uma coisa que é muito importante. Vou assinar e datar. Datar os desenhos é uma coisa que eu sempre comento, que é das coisas mais importantes para quem desenha. Porque é dali que a gente descobre como é que vai o nosso traço. Como é que a gente evolui, como é que a gente vai mudando. É isso. Oi, gente, eu espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Eu gostaria de agradecer ao Cultura Presente nas Redes 2, que é uma iniciativa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. E a gente se encontra no Instagram. É Cris Aliadef, tudo junto. Vamos lá!